sou o professor Alcides, sou aqui professor do curso de Ciência do Esporte, da Faculdade de Ciências Aplicadas, aqui em Limeira, da Unicamp. Estamos aí mais uma vez para conversar um pouco sobre o que tem acontecido, principalmente nessa primeira rodada da Copa do Mundo, certo, Hudson? Certíssimo. Então, de novo, eu sou o Hudson, sou orientando do Alcides aqui no LEP, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa primeira rodada, que terminou agora há pouquinho tempo, e a gente vai fazer alguns comentários aí que talvez sejam úteis, né, para todo mundo. E por falar em comentários, Hudson, como anda as previsões da Copa do Mundo, mesmo porque, se não me falha a memória, as pessoas que assistiram, e foram muitas pessoas que assistiram o nosso vídeo, você falou e comentou sobre um treinador chamado Lopetegui, da Espanha, que ele seria a sensação da Copa do Mundo. O que aconteceu? Mas aí na sequência, você vê como é que as pessoas são maldosas, né? Eu fiz um elogio para o treinador, não fiz previsões, hipótese alguma, mas, como todo mundo sabe, falando sério, agora o Lopetegui foi demitido no dia seguinte que a gente gravou esse vídeo, exatamente pelo motivo que a gente citou no vídeo, né? Exatamente. Que foi ele ter assinado com o Real Madrid. Vocês podem procurar informações mais aprofundadas. Eu indico muito uma matéria do jornalista que chama Diego Torres, do El País, da Espanha, que ele explica muito bem os bastidores aí que envolveram a saída do Lopetegui. O que parece que não aconteceu, como a gente até tinha conversado fora do vídeo. E acho que aí a gente acertou na previsão. E a gente acertou, é que o nosso acerto não apareceu, né? Não. É que a Espanha fez um jogo bem legal contra Portugal. Foi, acho que talvez um dos melhores jogos da Copa do Mundo, e sem sombra de dúvidas não podemos deixar de falar do Cristiano Ronaldo. Acho que é um jogador difícil de ser questionado, principalmente no que tange a tomada de decisão. Quando ele assume, quando parece que a pressão do jogo recai sobre ele, você não tem dúvida que ele vai definir e não pesa para ele a responsabilidade de ter que assumir toda uma decisão a respeito do jogo. Falando em Cristiano Ronaldo, é impossível não destacar a competência e a atitude e a responsabilidade que ele assume e que ele decide. Aconteceu isso na Champions, já tem acontecido em todos os momentos em que ele tem que bater um pênalti decisivo e agora uma falta decisiva. Exato. Como a gente conversava aqui antes de gravar o vídeo, é um jogador que tem uma mentalidade que parece que é sempre voltada para a decisão certa, né? Independentemente do momento de pressão, né? Então você vê que até na hora que saiu a falta, a gente brincou aqui no laboratório, que você via mais ou menos no enredo que foi criado ali, que a chance dele fazer o gol era bastante razoável, como aconteceu. Sobre Portugal, a gente percebe uma seleção que pareceu, pelo menos nesse primeiro jogo, bastante consciente dos perigos que a Espanha podia trazer, né? Então um bloco médio, um pouquinho mais baixo, apostando um pouquinho mais em transição. Teve muita chance em transição, inclusive de ampliar a vantagem durante o jogo. E a Espanha, como a gente falou aqui, uma seleção que tem uma organização ofensiva que é muito fluida. Eu até brinquei com o Alcides e eu escrevi isso em algum lugar. Quando você olha esse time da Espanha atacando, a impressão que dá é que, dependendo inclusive da situação do jogo, como aconteceu nesse jogo quando estava 3-2, que eles fazem os pequenos rondos, que eles chamam, né, que a gente chama aqui os bombinhos, que são como se fossem pequenas touradas, né, porque a gente sabe que, a despeito das questões morais envolvidas aqui, é um negócio muito tradicional. As touradas são muito tradicionais na Espanha, até uma questão meio sociológica deles, e parece que eles vão fazendo isso dentro do campo e eles fazem de um jeito que é maravilhoso. Né? Tradicional jogo de manutenção da posse, contra o tradicional jogo de progressão ao alvo. De progressão ao alvo, exato. Foi um belíssimo jogo, a gente já imaginava que fosse um dos melhores da primeira fase, e que mostra que o Hierro, que foi o treinador que assumiu no lugar do Lopetegui, as pessoas acharam que seria muito fácil a Espanha perder tudo de um dia para o outro. Acho que não funciona muito assim, porque o modelo de jogo, uma das coisas que caracteriza o modelo de jogo é que ele resiste ao tempo, né? Então isso não vai acabar da quarta-feira para quinta. O Hierro, que é o treinador que assumiu, parece que ele conseguiu, até a metáfora que eu usei aqui foi a da bomba relógio, né? O Hierro assumiu, recebeu uma bomba na mão, se ele cortasse um dos fios errados, dá um abraço. Explodia. Parece que não. Parece que ele está no caminho de pegar o fio certo. A Espanha fez um jogo que não foi no melhor nível deles, mas foi um jogo mais ou menos razoável. E o Hierro parece um treinador que mostra pra gente, apesar de ele ter ficado pouquíssimo tempo, mas ele mostra que existem outros caminhos para além do caminho puramente conceitual. Né? E quando você fala de treinadores, acho que nos dá uma deixa para que a gente possa conversar um pouco sobre alguns treinadores e eu chamaria atenção para o Carlos Queiroz.
O que você me fala do Carlos Queiroz, Hudson? A gente até conversava aqui agora há pouco, hoje saiu uma matéria no El País, na versão espanhola do El País, sobre o Carlos Queiroz, que é o atual treinador do Irã. É um cara que, se a gente fala de treinadores principais da Copa do Mundo, muitas talvez pessoas não a conhecem. gente não faça a mínima ideia. Mas se vocês lerem a entrevista do Queiroz hoje, é um negócio simplesmente maravilhoso, porque não sabemos como, ele retoma muita coisa, ou ele cita muita coisa que nós já falamos aqui também há muito tempo. Sem dúvida. É muito interessante ver um treinador com a idade, ele não é um treinador jovem, né? É um treinador de 65 anos, um treinador que estudou educação física, formado em educação física, final da década de 70, mas que nesse momento, no início da década de 80, começa a perceber que existe uma teoria ou um paradigma que estava caindo e que a perspectiva das ciências humanas poderia dar a ele um diferencial. E quando você lê a reportagem, a entrevista dele, ele falando sobre pedagogia da rua, ele falando sobre futebol de rua, ele falando sobre pedagogia, ele falando sobre a formação e a humanização que nós batemos tanto na tecla, só mostra o quanto equivocadas estão as pessoas que ainda não perceberam que os rumos do esporte, que os rumos do futebol passam muito pelas ciências humanas, passam muito pela pedagogia, passam muito por esse conhecimento renovado que nós estamos discutindo há um bom tempo. Não é hoje, não é essa nova geração. São treinadores que há um tempo perceberam e saíram na frente dos outros, como a história do Carlos Queiroz mostra. Exato, e eu acho fundamental a gente perceber, até na esteira dessa fala do Alcides, que a gente precisa se comprometer com o esgotamento das possibilidades do humano. A gente está numa fase que é muito fácil você trazer a discussão para o campo da tecnologia, da máquina, mas eu acho fundamental a gente perceber que, se você olhar ao longo da história, o discurso da tecnologia como sinônimo de progresso, ele não se sustenta, cara. Ele não se sustenta por uma razão muito simples. O progresso que a tecnologia traz, ele é puramente material. Agora, a tecnologia nunca na história foi sinônimo tácito de progresso moral. E a gente tem aí 300 milhões de exemplos disso. O Rousseau é um cara que falava disso já muito no século XVIII. E a gente vê hoje discursos que dão a entender de que a gente vai melhorar do ponto de vista moral, ou seja, do ponto de vista do jogo, se a gente trouxer tecnologia para substituir. Como se ela fosse o pré-requisito. E, de fato, ela não substitui. A nossa função aqui dentro da pedagogia do esporte e no pensamento de formação de treinadores, por exemplo, como um todo, é explorar ao máximo as possibilidades do humano. E me parece que a gente tenta fazer isso de alguma forma, inclusive a Copa do Mundo tem alguns exemplos nesse sentido aí. E exemplos muito interessantes. Você pega alguns jogadores do time da Islândia, você pega o Sommer, goleiro da Suíça, que além de ser um excelente goleiro, e acho que todos os brasileiros viram isso, tem um blog de culinária, é alguém que não vive apenas de futebol. Isso que eu sempre falo para os jovens: não acham que você será melhor de futebol se você só vê futebol, se você só falar de futebol. A perspectiva, você será muito mais inteligente se você descobrir que existem muito mais coisas do que o futebol, e conhecer outras coisas não diminui o seu conhecimento sobre futebol. Exato. E aí, muita gente que assiste esse vídeo agora, principalmente que já leu muito do Alcides, talvez tenha contato com o professor Manuel Sérgio, lá de Portugal. Essa frase é fantástica. Que tem uma frase maravilhosa que ele fala que só sabe de futebol quem sabe mais do que apenas futebol. Quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. E é isso que o Alcides está dizendo aqui, ou seja, essa ampliação de fronteiras, ela é fundamental para você perceber que o futebol, no fim das contas, ele é meio que um microcosmo do que acontece no universo. Ou seja, basicamente o jogo de futebol está reproduzindo o jogo que a gente encontra em todas as áreas da nossa vida, E essa percepção, para quem é da área, para quem almeja ser treinador, ela me parece preponderante. Você saber o nome de todos os jogadores, de todos os esquemas, de todos os modelos, não é suficiente. Pode te trazer alguma coisa, mas não vai ser suficiente, com certeza. É necessário um pouquinho mais. E para finalizar o nosso tempo, Hudson, acho que a gente não pode deixar de falar um pouco do Brasil, O que você achou do jogo? Era isso que eu ia perguntar agora. Eu acho que a gente pode até gravar de novo depois, tentar de uma vez, mas a gente tem coisa agora. Brasil, o que nós podemos falar do Brasil? Primeiro, me parece interessante a gente perceber que talvez... É engraçado que essa Copa do Mundo, eu ainda acho que comentei isso com você outro dia, as expectativas que foram criadas, meio ufanistas, assim, até acho que elas foram um pouco mais moderadas, Os discursos ufanistas aí que são encontrados nos mesmos lugares sempre, eles são um pouquinho mais moderados.
mas os discursos pós-jogo, eles já são um pouco dramáticos, né? Me parece que as pessoas se esquecem que primeiro é uma Copa do Mundo, não é um campeonato de várzea, e segundo, existe uma seleção bastante interessante do outro lado. A Suíça, se eu não estou enganado, dos últimos 16 jogos perdeu um. E a Suíça é só mais um exemplo de muitas outras seleções que nos bolões estão derrubando todo mundo. Que estão derrubando todo mundo, muito embora os cavalos paraguaios tenham aproveitado muito isso nos bolões, né? Mas a Suíça, nesse caso... Esse foi recado para alguém? Esse não foi um recado para ninguém, isso foi um fato consumado, mas que mostra, veja bem, como é que a Suíça, pensando no jogo, teve um comecinho bastante difícil. O Brasil fez ali 20, 25 minutos de muito bom nível, mas aí entra um ponto que me parece fundamental, a gente já conversou disso outras vezes. A gente, especialmente treinadores em geral e os próprios jogadores, tem a percepção de que a gente pode controlar o jogo do jeito que a gente quiser. E talvez o que aconteça seja exatamente o contrário, né? O jogo, o senhor do jogo, né, é que muitas vezes vai te levar para alguns caminhos, e a sua função como jogador / treinador é se adaptar. Ninguém esperava que no começo do segundo tempo, nas condições em que aconteceu, e aqui eu ignoro completamente as polêmicas de arbitragem, que vocês já estão cansados de ver em outros lugares, ninguém espera que a Suíça empate o jogo com 5 minutos e tenha um segundo tempo bem mais consistente. Sim. Mas, no geral, analisando o jogo, o Brasil não jogou mal. O Brasil conseguiu mostrar um jogo diferente, e vejam que interessante, nós tínhamos ali o quê? No mínimo 50% a 60% da equipe com jogadores que foram ali vítimas do 7-1. Sim. Vítimas ou os responsáveis pelo 7-1, e o quanto o Brasil mudou, e o quanto o Brasil apresentou uma certa ideia de jogo que veio se sustentando ao longo da era Tite. Exato, e quando a gente fala Brasil, muito bem colocado agora, era Tite, né? E parece importante a gente fazer essa separação do que significa esta seleção brasileira, do que significa o futebol brasileiro. Exato. O futebol brasileiro do 7-1 se difere em quase nada do futebol brasileiro do 1-1 do fim de semana e dos jogos que ainda virão. Agora, não dá para negar que é um treinador num nível bastante alto, que é o caso do Tite, que criou, como eu vi no Twitter até no fim de semana, criou um monstro, que é essa seleção brasileira, que é, como a gente já falou, essa parte da previsão, ninguém lembra, aliás, a gente colocou, que é de fato uma das candidatas ao título, a saber aí as consequências dos próximos jogos, né? Me parece que o Gabriel Jesus teve um desempenho um pouquinho abaixo, me parece que o Renato Augusto tende a ganhar mais minutos nos próximos jogos. Vamos ver o que acontece agora, esse clima dramático que foi criado aí, tanto para o bem, um exemplo que não pode ser deixado de lado aqui, que é o Messi, que seria o caso oposto, tanto para o bem, que seria, por exemplo, o Ronaldo, quanto para o mal, que seria o Messi. Isso tudo muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Né? Futebol não é diferente, por isso que nós somos traídos às vezes nos vídeos que nós gravamos. Vamos para a próxima. Exato. Gente, até mais. Até mais.